Recomeçar sempre é difícil, cara. E assim, agora eu vou ter o meu negócio. A barbearia virou minha fonte de renda e mudou minha vida. E quando eu perdi meu pai, Como que eu entrei pro mundo do futebol? Por que Portugal? Eu atendi o Vinícius Júnior, mas ali seria a virada de chave. A minha maior dificuldade agora é empreender em Portugal. E ali eu ganhei um amigo. Meu maior medo hoje foi a primeira pessoa a me trazer para a Europa. Pô, 90% dos meus amigos já morreram, cara. E acredito no seu sonho. E chegamos ao segundo episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal. No episódio de hoje, a gente vai conversar com um barbeiro que saiu lá do Rio de Janeiro para fazer sucesso aqui em Portugal e na Europa. E sabe de quem que ele corta o cabelo? De estrelas. Mas antes de contar a história do Erickson, queria convidar você para assistir o primeiro episódio da nossa série e também para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Também, se puder, se tornar membro aqui do nosso canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho aqui no exterior. Agora, vamos lá para a série? Continuar conhecendo os brasileiros que empreendem em Portugal? Então vamos conhecer a história do Erickson. Eu tenho certeza que você vai gostar e se emocionar. O olhar atento e as mãos habilidosas que hoje trabalham em Portugal parecem muito distantes daquela infância no Morro do Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. Com 20 anos de experiência profissional, de lá para cá muita coisa mudou. O menino que cresceu entre as casas simples, construídas praticamente uma por cima da outra, e que gostava de soltar pipa, hoje maneja com habilidade as tesouras e máquinas de cortar cabelo que abriram caminho para empreender em Portugal. Conheça a história profissional e de vida de Erickson Oliveira, que hoje também é o Barbeiro das Estrelas e está no segundo episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal. Na verdade, a expectativa era só ser mais um empreendedor ou alguém que tivesse uma boa renda mensalmente. Fora isso, eu ainda não imaginava que eu iria crescer tanto, ou não tinha noção aonde eu iria chegar. Era apenas um começo, né? De uma nova história, de uma profissão, de uma oportunidade que eu estava vendo, de me tornar alguém. Então eu falei assim, agora eu vou ter o meu negócio. E quando eu comecei a produzir, quando eu comecei a fazer, começou a dar certo. Aí eu agarrei com unhas e dentes e disse, agora vou me lançar de cabeça. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Morro do Andaraí. Toda a minha família nasceu no Andaraí, no Morro. Com 9 anos eu me mudei para São Gonçalo. E ali foi onde tudo começou a acontecer, onde eu virei barbeiro, também fiz desfile de moda, era florista, fiz muito buquê, muitos arranjos de flores. Foi onde também casei, construí minha família, tive meus filhos, mas eu continuava indo no Andaraí. E foi onde eu me tornei barbeiro de verdade, onde eu conheci a barbearia, comecei a trabalhar, comecei a crescer e foi ali onde a barbearia virou minha fonte de renda e mudou minha vida. Quando eu perdi meu pai, tinha 15 anos, sempre foi minha referência, por mais que
foi de alguns momentos, né, da forma que ele vivia, né, uma vida errada e tal. Mas era meu pai. E quando eu perdi meu pai, eu abracei a responsabilidade de ter que suprir algumas necessidades em casa, que era poder ajudar minha mãe, suprir, né, as necessidades dela. Tornei o gestor da família. Sempre fui muito comprometido com as minhas coisas, né? Sempre me dediquei em tudo que eu fiz. Mas em tudo que eu fazia, eu sempre via, caraca, meu pai poderia estar aqui, né? Faz muita falta até hoje. Hoje eu sou pai e ontem mesmo eu estava brincando com meu filho de fazer cócegas. E eu falo assim, caraca, eu não tive isso com meu pai. A única lembrança que eu tenho assim, do meu pai foi quando eu deitava e deitava assim, dentro das pernas dele assim, e ficava vendo Chaves. Caraca, ficava vendo Chaves. A gente ria, brincava comigo. Na minha época, o auge da minha juventude era a malhação. Então eu tinha na expectativa de querer ser alguém, de me tornar alguém. Eu já tinha isso dentro de mim. Eu já cortava cabelo, só não tinha loja, mas já cortava alguns cabelos na varanda, em casa, de alguns amigos. E eu percebi que na malhação sempre tinha uma menina preta e um menino preto. E eu falei que um dia um desses pretos seria eu. E eu queria ser essa cota, sabe? De negro na Globo. A Globo sempre foi a referência de muita gente, de aparecer na Globo. E eu botei na minha mente que um dia eu iria ser muito conhecido. Tanto que na época do grupo de pagode, depois eu virei hold de um grupo de pagode. Então na casa de show eu passava o som. Então eu sentava ali, passava o som, né, de todos os instrumentos, e às vezes eu sentava ali e estava vazio, não tinha ninguém, que às vezes era tipo 5 da tarde, e o show começava geralmente 8, 10, né? E eu ficava ali sozinho, fazendo um sinal, coisas da nossa cabeça, né? Eu ficava me imaginando no palco, dando show e tal, as pessoas aplaudindo, né? Querendo ter um momento de fama, né? Eu pensei em desistir quando eu estava com a barbearia, porque ser empreendedor é desafiador, cara. Não é para qualquer um. Porque eu falo que é de dentro para fora. Quando você começa a sonhar, você se engravidou de um sonho, né? E ele vai crescendo dentro de você, até se tornar realidade. Como que eu entrei para o mundo do futebol? Nem de futebol eu gosto. Como eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Andaraí, sou de São Gonçalo. E a meta foi sempre soltar pipa, cara. Falou de pipa, falou comigo. Futebol até jogava um rachinho e tal, mas eu nunca me liguei para futebol. Apesar do meu avô ter jogado, tá, meus primos também, mas eu nunca gostei de futebol. Nunca fui fã de futebol. E meu irmão, que, né, hoje é minha referência, mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, o Everson Pernia. Nós começamos junto, sendo que eu fui morar em São Gonçalo, ele continuou no Andaraí. E no Andaraí tinha um rapaz lá, o Muralha, que ele era volante do Flamengo. Ele precisou de um barbeiro no Flamengo e o meu irmão foi atender o Muralha. Nesse tempo, chegou o Renato Augusto no Flamengo. E meu irmão foi, né, o jeito, né, carismático e tal, atendeu o Renato Augusto. E quando ele atendeu o Renato Augusto foi convocado para a seleção brasileira. Aí o Renato Augusto convidou meu irmão para poder atender a seleção brasileira. Ele foi lá e atendeu. E nesse tempo que ele atendeu a seleção, ele atendeu o Neymar. Nessa que ele atendeu o Neymar, ele decolou, porque viralizou muito a imagem dele. Mas no mesmo tempo que ele cresceu muito, ele começou a precisar de um suporte no Flamengo. Foi onde ele me comunicou. Mas antes de ir para o Flamengo, eu atendi um MC Niterói, que era o MC Maneirinho. Aí meu irmão me ligou para atender o Flamengo, tá? Fizemos uma reunião, comecei a atender o Flamengo. Mas eu não fui para o Flamengo para só atender o jogador, fui para suprir uma necessidade que meu irmão tinha. E como eu já estava com 2 barbearias, com barbeiros já na carteira, tinha 2 lojas, tinha 2 gerentes, então precisava de uma imagem para dar
alavancaram na minha imagem, né, que era em Niterói. E quando eu cheguei, eu fui, atendi. Como nós somos muito parecidos, pô, isso facilitou mais ainda. Foi onde a pessoa já não procurava mais o meu irmão, só procurava a mim. E eu comecei a atender e tal. E foi onde eu decolei e conheci Vinícius Júnior, conheci o Paquetá, estavam até na base na época. E eu creio que ali foi o divisor de águas. O Flamengo foi o divisor de águas na minha vida. Por que Portugal? Até eu me pergunto por que Portugal. Porque meu sonho nunca foi vir para Portugal, em Madrid. Meu sonho era Madrid. 2018, eu já com o Flamengo, já consolidado, atendendo bastante artistas, jogadores, cantores no Rio de Janeiro. Eu atendi o Vinícius Júnior e nesse tempo que eu atendi o Vini, eu sempre percebi que nunca foi o dinheiro. A minha vida não se baseia em prol do dinheiro, mas se baseia em cima do network. Eu entendo que uma vez que eu me doar e fizer um bom trabalho, o trabalho devolve. E eu fui lá, atendi o Vini, atendi o pai, atendi o irmão, depois comecei a atender os parentes e comecei a atender também os amigos dele. E como eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, quando o Vinícius Júnior foi vendido para o Real Madrid, eu vi uma oportunidade de mudar de vida. Já tinha mudado muita coisa, mas ali seria a virada de chave na minha vida, na minha carreira. E eu fui te ter meu passaporte. Quietinho, fui te ter o passaporte e comecei a falar assim, Senhor, se é da tua vontade, eu não estou maluco, que o Senhor me leve. Passou-se 3 meses, Vinícius Júnior veio embora para Madrid, o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. E depois de 3 meses eu entrei em contato com ele, porque eu vi que estava errado o cabelo dele, não estava tão legal. E eu falei assim, pô, esse cabelo não tá legal não, cara, saudade de cortar teu cabelo. Aí ele falou assim, pô, cara, faz uma falta mesmo. Eu falei assim, pô, então como é que eu faço para te atender? Pô, queria ir. Ele, pô, vem. Aí ele falou assim, meu pai tá aí, pô. Aí eu falei assim, pô, beleza. Aí eu falei assim, mas eu vou mesmo. Ele, não vem, pode vir. Aí comprei a passagem, falei com o pai dele, comprei a passagem, me organizei e vim junto com o pai dele. Quando eu cheguei aqui, aí fiquei 9 dias em Madrid. E aí eu me encantei pela Europa. Nunca tinha saído do morro, fui para a Europa. E eu voltei com o coração, assim, meu irmão, eu vou morar na Europa. Não vou ficar no Rio, não. E fiquei 5 anos trabalhando com isso no meu coração. Aí depois eu viajei para Portugal, voltei, me organizei no Brasil, atendi a seleção brasileira e falei com o jogador, vou morar em Portugal. Eu conseguiria atender vocês lá em Madrid? Madrid, na Europa em geral. Aí eles falaram assim, pô, tá maluco, cara. Aí o Paquetá falou assim, cara, eu te liguei para saber qual era o pente que eu teria que passar aqui no Milan, na Itália, porque depois que eu cortei com você, que eu vi, eu fiquei 3 meses sem cortar. Então, tá maluco, fica até mais fácil pra gente. Aí o Thiago Silva, não, vai ter que ir na Inglaterra também e tal. E ficou mó resenha. Aí eu falei assim, caraca, que legal. Aí cheguei aqui, minha mulher veio, ficou 10 dias comigo, cheguei no sábado, aí na segunda eu já falei com o pessoal e fui para Madrid. Chegando em Madrid, eu cortei 17 cabelos, aí depois eu não parei de voar, eu fui para Madrid, fui para Ibiza, Lyon, Marseille, Barcelona, fui para o interior de Paris, fui para Paris e fui na Itália. Recomeçar sempre é difícil, né? E chegar aqui em Portugal foi desafiador, porque eu comecei com um espelho e uma cadeira, eu tenho gravado isso na minha mente. Primeiro eu cortei 30 cabelos, aí em outubro eu cortei 71 cabelos, depois eu cortei em novembro 101 cabelos, em dezembro, com um espelho e uma cadeira, cortei 216 cabelos, sozinho. E ali o pessoal perguntou assim, mas cara, é barato e tal. Eu falei assim, eu não tô aqui pelo dinheiro. Eu preciso fazer meu nome. Vocês têm que me conhecer. Porque uma hora o dinheiro volta, o trabalho me devolve, mas o nome fica. Então eu tenho que fazer um nome. E foi onde hoje eu consegui chegar nessa loja aqui de 200 metros quadrados. Mais difícil, para mim, que saí do Morro do Andaraí, fui morar em São Gonçalo
E vir para a Europa não foi difícil. Ficar aqui, começar do zero, para mim não foi difícil. A minha maior dificuldade foi ficar sem minha família por 3 meses. Eu acordava chorando. Essa é a parte que mais me arrebentou, cara. Eu ligava assim para meus filhos, para minha mulher, e falava assim: aqui é por vocês. Tô pagando esse preço aqui por vocês. Mas vai dar certo, confio. E foi o momento mais difícil. Foi a distância da família. A barbearia pra mim, aqui é meu escritório, cara. Só senta aqui e a minha maior responsabilidade é arrancar um sorriso do rosto dela, sabe? E mostrar que ele não é um corte de cabelo, mas é uma experiência que ele tem comigo. Porque minha maior obrigação ali é mudar o dia dela. Através do cabelo, dizendo que ele tá mais bonito. E isso, quando eu fazia cabelo feminino também, eu tinha a maior responsabilidade de fazer isso também. Porque a mulher se sentia muito para baixo, às vezes o marido não elogiava, né? Tinha sido, às vezes, maltratada em casa até pelo companheiro ou no trabalho mesmo. E eu tinha a maior responsabilidade de mudar o visual da minha cliente e também hoje do meu cliente. Eu já atendi clientes que eu veio, né, e virou amigo, virei padrinho de casamento, depois cortei o cabelo do filho, não, acompanhei o casamento, a gravidez, o nascimento, o primeiro corte da criança. Assim eu fico até muito velho, né, falando isso. Mas são mais de 20 anos de profissão, então quantas pessoas não passaram por aqui? No começo ainda é muito embaraçoso para mim. Agora, empreender em Portugal é desafiador, porque é tudo novo. Você não sabe das leis, você não sabe dos impostos, né? Você não sabe a questão, o que o povo está acostumado a receber, a pagar, o que é justo, o que não é justo. Então tem que fazer, né, uma pesquisa de mercado para não botar nem muito barato, nem muito caro, né? Eu tive que botar um valor para que eu pudesse ter público, nem pelo dinheiro, porque eu viajava muito com o jogador, então minha renda vinha daí, mas eu precisei botar um valor que pudesse ser acessível para todo mundo e poder alcançar as pessoas. E também fazer um fluxo de caixa, porque eu comecei sem dinheiro nenhum. Comecei com um espelho e uma cadeira numa loja dentro de um centro comercial. Então eu precisava captar pessoas para fazer girar, e o que entrava ali eu fazia o próprio investimento, porque eu não tinha capital reserva. Até porque minha esposa não estava aqui, meu filho não estava aqui. Então eu tinha que alugar um apartamento, trazer minha família, receber eles, e o da barbearia eu fazia todo o giro da barbearia. Ficar por ali mesmo, entendeu? Então, assim, foi muito difícil, mas como aqui é um local de relacionamento, a cadeira de um barbeiro, não é uma máquina de fazer dinheiro, nesse relacionamento um foi falando com o outro, um foi me indicando para outro, e assim a gente foi descobrindo, né? Foi desbravando o mar. Meu maior medo hoje não é de trabalhar, de empreender, porque eu sei que eu vou conseguir. Tenho essa convicção. E mesmo que eu não consiga, eu vou tentar de novo. Então não tenho medo de começar. Meu maior medo como empreendedor, é eu sentar numa mesa que só tem milionário e eu nunca fui milionário. E não saber se assino ou não o documento para abrir minhas franquias, fazer a expansão, né, do meu negócio, porque eu nunca fui rico. Então eu tenho medo. Tenho medo de um dia, eu por um erro, uma pessoa que eu nunca vi, tomar tudo que eu construí. E eu comecei de novo na boa, né? Porque eu não tenho medo de começar. Quero agradecer a Deus por ter me dado esse sonho, porque eu entendo que o sonho que eu tenho hoje nasceu no coração de Deus e Ele me deu esse sonho para que eu viesse fazer ele real, né? E inspirar muitas pessoas que querem ser empreendedor, que já são empreendedor, que já foram até meus alunos. Segundo a minha esposa, porque ela ali é meu alicerce, é minha companheira, né? Em tudo ela sempre confiou, sempre falou, vai, eu sou contigo.
Tem muitos jogadores que eu tenho muito carinho, que sempre me ajudaram. Mas o Vini, sem palavras. Eu falo pra ele assim, mano, tu mudou minha vida. Sempre me deu oportunidade, sempre acreditou em mim. Sempre foi muito simples comigo. Ele, o pai dele, a mãe, toda a assessoria, toda a equipe dele ali. Ele trata como se fosse da família. Trata minha família como se fosse da família, sabe? Então, eu queria muito agradecer ele pelas portas abertas que ele sempre me deu. Comecei a entender, ele tinha passado da base, eu estava na base, não sei. Depois o pai me abraçou, né? Passei final de semana com eles, passei carnaval com eles. Foi a primeira pessoa a me trazer para a Europa. Pô, saí de uma comunidade, mano. Pô, se eu olhar hoje, pô, 90% dos meus amigos já morreram, cara. Todo mundo virou, a grande parte virou bandido. E, pô, eu tô na Europa, mano. Sabe? E aí fui agora premiado, né? Ano passado, Tesoura de Ouro. E agora tô sendo convidado para ir para Orlando para ser premiado de novo, Tesoura de Ouro. Se eu tivesse hoje 15 anos, eu falaria para mim, foca nos estudos, trabalha para se tornar alguém e acredite no seu sonho, porque vai valer a pena. Quando você acredita em você, acredita no seu sonho e você paga o preço, você é imparável. Nada vai te deter, nada vai te parar, nada vai te paralisar. Nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhum gesto de ninguém vai te afetar, porque você se conhece e você sabe quem você é no meio dessa multidão. Então, permaneça firme, confie, acredite e pague o preço. E aí, gostou da história do Erickson? Espero de verdade que você tenha gostado, e se gostou, fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like, um comentário para esse vídeo chegar mais longe e também convidar você para assistir os outros episódios da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal. Além disso, se puder, se torne membro aqui do nosso canal no YouTube, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai nos ajudar a continuar o nosso trabalho aqui no exterior. Obrigado. Semana que vem tem mais um episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal. Tchau e até a próxima.